Essa aqui é uma questão que tem que ter cuidado, tá, gente? Tem que ter cuidado, porque ela está invertida, né? A César Gran Rio, ela inverteu essa questão aqui. Como é que ela inverteu? É uma questão clássica, né? Que tem muito em concurso de engenharia de produção, que é essa parte de cálculo, né, de localização, né, a parte de instalações industriais, só que ela tem um detalhe, ela mostra esse gráfico que está aí, que a gente está vendo aqui, só que ele está invertido. Ele está invertido e eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Um distribuidor de bebidas, né, servindo a cidade do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, optou em localizar seu centro de distribuição para minimizar os custos de transporte, utilizando, né, o método do método centroide, né, com as coordenadas abaixo. Sabendo-se que a demanda é de 320 na unidade do Rio, 220 em São Paulo e 495 em Belo Horizonte, onde é que o CD vai estar localizado? Então, aqui a gente tem que utilizar justamente o método do centro de gravidade. Ele colocou o método do centroide, ele quis dizer aqui o método do centro de gravidade. Não sei se você lembra da formulazinha aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês. Você ter cuidado aqui, né? Para calcular o G de X, tem que fazer o somatório aqui, ó, do D, que é a demanda, né? Demanda em relação a X, vezes esse Pzinho aqui, que seria o custo de transporte, essa questão não deu, eu vou comentar sobre isso, né? Que multiplica aqui, né? Que multiplica justamente aqui o C, que a gente representa o volume, né, de cada coordenada que vai trazer aqui. É o C, e, no caso, todos em relação a X. Isso aqui dividido por o P, que seria o custo, né, vezes a demanda. Todos a demanda de I aqui. E no G de X seria a mesma coisa. O G de X seria aqui, ó. Seria a demanda de I em relação a Y, né? P e CI. Só muda aquela partezinha de baixo ali. P, CI. Show. O que é que está confuso nessa questão? Ele me deu aqui, ó, o plano cartesiano, os pontos aqui, ó, de São Paulo, BH e Rio de Janeiro. Claro que isso aqui não é verdadeiro, né? Não é, deu aqui pontos aleatórios, só que o que eu quero que você note é o seguinte. Você concorda comigo que isso aqui é o meu eixo X, certo? Isso aqui era para ser uma reta aqui, ficou quase. Isso aqui é o meu eixo Y. Show. Como é que a gente tá lá botando um ponto aqui, ó, de que o meu ponto seria X, X e Y, certo? Isso é o padrão. Aqui ele botou o contrário, gente. Aqui está o contrário. Veja só. Aqui, ó, ele colocou o Y primeiro. Veja que Belo Horizonte está localizado no Y igual a 3, tá? E no X igual a 17. No X igual a 17, ó, 3 e 17. Vamos para São Paulo aqui do mesmo jeito, ó. São Paulo está no Y igual a 27 e no X igual a 5 aqui, ó. Que é esse pontinho aqui, ó. Mesma coisa do Rio de Janeiro. Ele está no 22 em relação a Y, 22 aqui, e 20 em relação ao X. Então, nisso aqui, poderia ser uma pegadinha absurda, tá? O elaborador, ele foi gente boa aqui, eu vou dizer a vocês por quê. Porque quando você encontra uma dessas aqui, ele não repetiu. Por exemplo, a resposta aqui que a gente vai encontrar, vou dar logo para vocês o spoiler, 14 e 15. Ele não colocou, por exemplo, uma resposta com 15 e 14, que poderia colocar facilmente. Não está errado, né? Porque você tem que estar atento aqui a esse sistema cartesiano que a questão nos forneceu, que não é um sistema cartesiano padrão. Então é uma questão que você tem que olhar e tem que ter cuidado. Ele foi gente boa aqui, porque mesmo se você não notasse esse tipo de erro aqui, você conseguiria resolver as questões, porque você vai encontrar um 14 e um 15 aqui e vai marcar a letra D. Mas se por acaso o elaborador fosse um pouco mais malicioso e colocasse uma questão invertida aqui com gabarito, você teria que ter essa atenção. Então vamos lá. Como é que fica aqui? Ele deu todas as demandas aqui, ó. Meu G de X, e o G de X, quando a gente for ver aqui, vai ser justamente aplicar, assim, comentar sobre o custo. Né? Quando a questão não fornece o custo, eu nunca vi uma questão, né, nessa parte de concursos
para engenharia de produção, colocar o custo. Eu nunca vi, tá? Mas a fórmula correta é com custo. Porque a gente tem que acrescentar o custo, né, dentro, o custo de transporte dessa parte de localização. Ele não coloca. Quando ele não coloca, o custo é 1. Beleza? Aprende isso aí, né? Você vai encontrar muitas questões com esse tipo de coisa aqui e você não coloca como 1, tá? Na fórmula. Então, ele deu aqui as demandas, ó, 320, 595 e 220, tá? Então, aqui embaixo é o somatório delas e em cima vai ser a coordenada vezes a demanda. Então, vamos lá. Na parte de x, então vai ser que multiplica 220, opa, aqui é para ser 220, mais coordenada de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro agora, 20 vezes a demanda, 320, né? De São Paulo, 17, com a sua demanda, 495. Tudo isso aqui, opa, ficou um pouco grande aqui, dividido pela soma das demandas, que seria 220, 320 mais 495. Né? A gente coloca aqui 220 mais 320 mais 495. Você pode, quiser, já botar direto na hora da prova para facilitar suas continhas. E você vai encontrar aqui uma resposta de aproximadamente, não usaram a calculadora aqui, provavelmente, então ele botou arredondado, mas como eu usei para fazer, então ficou 15,3. Na hora da prova, ele não deixou usar a calculadora, deixou a resposta como 15, tá? Então ficou 15 ali, a gente já acharia aquele gabarito ali. Na parte do G de Y, mesma coisa, vai ser a coordenada, 27, vezes a demanda, 220. De novo aqui a outra coordenada, 22 vezes a demanda, 320, mais a outra coordenada, que é 3, que multiplica novamente a demanda, 495. Tá? Tudo isso aqui dividido pela própria demanda ali geral, 220 mais 320 mais 495. Quando você for fazer essas continhas aqui, você vai chegar num valor de aproximadamente 14. E acha lá o gabarito. 14 e 15. Beleza? Questão para ter cuidado aí, tá, gente? Interpreta o gráfico. Eu trouxe umas questões aqui que você tem que olhar e interpretar. Não adianta você saber o conteúdo aqui, fazer a continha aqui, que muita gente pode ter caído, poderia cair nessa pegadinha aqui, né, de não conseguir interpretar direito. Mas é uma questão muito recorrente, né, que você precisa memorizar essa fórmulazinha aqui.